Hoje no Conta Pra Nós, uma história ímpar com a professora Rosemary. Mas para você saber mais, você vai ter que assistir o programa do início ao fim. Vejo vocês no programa. Olá, sejam bem-vindos à Top TV SC. Eu sou a Nega Ramp e este é o programa Conta Pra Nós. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, fica o convite para que você se inscreva no nosso canal, curta a nossa página e compartilhe com os seus amigos. Aqui sempre a gente tem um programa feito com muito amor e carinho para você. Alguma sugestão? Mande para nós. Hoje nós vamos falar sobre educação. E temos uma professora ímpar. Ela fez matemática 2 vezes. Ela fez 2 licenciaturas de matemática. Rosemary. Pronunciei certo. Pronunciou. Professora Rose. Seja bem-vinda à Top TV SC. Obrigada, Nega. Obrigada pelo convite. E então, me apresentando, né, Nega? Fica à vontade. Sou a professora Rosemary Gauer-Dunk. Mas pode ser Rose, podemos estar conversando só como Rose, que é como toda a turma lá, toda a galera da escola sempre me conhece, me chama da professora Rose. Aonde que você dá aula hoje? No Patrício. No Patrício? No Patrício. Foi onde eu comecei e aonde eu vou fechar a carreira. Olha só. Como fechar a carreira tão jovem? Já tá fechando carreira? Obrigada pelo jovem. Pela parte que me toca, dá licença. Sim, eu vou estar completando o tempo necessário para aposentadoria em janeiro de 25, quando atinjo a idade mínima. A idade mínima da professora, por enquanto, depois da reforma da Previdência, é 52 anos. Então, 51 e meio agora, né? Então, agora eu entrei em licença prêmia, durante 9 meses, acumulados de 15 anos. Aí foi calculado estrategicamente, né? Para que esses 9 meses de licença coincidam, fechem com o exercício em janeiro. E daí, depois, aposentadoria. Aposentadoria, mas assim, o tempo integral ou vai continuar dando aula? Não, aula não. Aula não. Não que não tenha sido bom, foi maravilhoso. Sim. Mas eu tenho para mim, assim, como um conceito meu, que cada um tem um tempo para sua missão. Sim. Eu acho que eu fiz a minha missão na educação. Foram 32 anos. 32 anos. São 32 anos até janeiro, então tá contando o tempo ainda. Vai dar 32 anos e 10 meses. E você sempre foi professora de matemática? Não. Não, tem uma longa história? Até ser professora de matemática demorou. Demorou? Mas eu sempre fui professora. Sim. Você fez o segundo grau como magistério já? Ou Sim. primeiro você fez o segundo grau? Não, eu fiz logo o segundo grau, né? Que as nomenclaturas mudaram aqui, né? Então, falando um pouquinho de como era e como é agora, né? Então, eu fiz o segundo grau já logo com o magistério. Que fazia maravilha. Maravilha. E como para a época lá que foi, eu me formei em 1990, então o magistério, a nível que era a formação, não era a formação máxima para ser professor, mas era o suficiente, né? Era o mínimo que precisaria, né? Era o básico. Então eu fiz o magistério, terminei em 90 e em 91 eu já iniciei com anos iniciais, dando aula para os pequenininhos lá de alfabetização e em escola multisseriada. E aonde era? Aonde que você começou a dar aula? Eu comecei, bem interessante, ó. veja o seguinte, Nega, eu me formei em novembro, dezembro de 90. Aí, em janeiro, logo, eu fui, vou fazer faculdade. Porque eu não ia ficar por aí, eu já sempre pensei mais. Fui fazer vestibular e tal, e comecei em Ijuí. A faculdade de férias que os professores faziam, né? Então, eu fui para Ijuí começar a licenciatura em ciências. Ciências, daí a gente eram 5 anos, fazia 2 a 3 anos ciências, depois a gente optava em uma das ciências, que era matemática, física, química ou biologia, né? Sim. Então, a minha intenção faz ciências, depois eu faria matemática. Só que, com o passar do tempo, achei que não era para mim, aquela faculdade de férias em Ijuí. Era longe, era ficar todo mês de dezembro, todo mês de janeiro, achei que não estava legal aquilo. Mas eu fui, a primeira etapa eu fui. Aí, em maio, eu fui chamada para dar aula. Chegou minha vez de escolher. Olha só. E lá na escolinha da linha Encaré. Gente. Que é perto... Quem conhece, né, da antiga PRF, ali na BR 282, aí eu fui lá.
janeiro eu tinha feito 18 aninhos, em maio eu comecei como professora. Chego lá na escola, nega do céu. A outra professora se aposentou, né? Então eu comecei. Chego lá na segunda então, para começar. Festa da escola marcada pro primeiro domingo já. Ai, Jesus. Te vira, né? Já pegou? Recém-formada, 18 aninhos no lombo. Sem experiência? Sem experiência, primeira turma, né? Sim. Quatro séries numa sala só. Né? A primeira, segunda, terceira e quarta, tudo junto? Tudo junto. E a primeira série ainda que não tinha tantos alunos, né? Mas a turma era pequena, só que igual você tinha as 4 séries, né? Tinha que dar aula. E daí tinha que programar diferente. a festa para o domingo. E como é que se fazia? Não sei se tu tem noção de como aconteciam essas festas. Não lembro mais. Não lembro mais, mas eu não tenho noção. É que daí você tinha que organizar. Claro que os pais eram muito mais participativos. Os pais nessas comunidades eles levavam a escola assim como algo muito importante para eles, né? Tanto que o centro da comunidade era a escola e o professor. A escola era o centro, então a referência numa comunidade sempre foi o professor. Então era uma responsabilidade muito grande, né? E você era sozinha lá como professora dessas 4 turmas e tinha que organizar essa festa? Tinha que organizar a festa. Meu Deus. Tinha que ensaiar apresentações com as crianças, né? Cantos, poesias, porque daí tinha a parte da hora cívica, né? Sim. Daí tinha que a turma, os alunos tinham que apresentar números, né, culturais. Aí tinha que ensaiar, programar isso. Daí no domingo tinha a festa, então já cheguei chegando na educação, né? A minha sorte, ou o que me levou, assim, me deu um up, foi que eu venho de uma família de professoras, né? Então, a minha mãe foi professora, as minhas tias, 3 tias eram professoras, né? Então, assim, eu cresci no meio, né? Tá aí onde é que vem uma fontezinha. Daí eu já tinha manha, né? Então, assim, não foi tão desafiador, mas... Conseguiu fazer. Consegui, acho que eu dei conta, né? É bom, passou, né? Passou, sobrevivi. Já se foram 30 e poucos anos. Deu, tudo é bom, né? Ai, que delícia! Foi muito bem. Foi assim que eu comecei. No primeiro ano, isso foi em 1991, né? Tá. Daí passou, só que como na época... Aí falando assim, na época parece 60 anos atrás, né? Mas olha como as coisas evoluem tão rápido. Em 33 anos, nossa, é uma diferença muito grande. Muito grande. Então não tinha ônibus, transporte. E eu morava numa ponta do município, no interior, com os meus pais, e trabalhava na outra, né? E como é que Então eu morava na linha Sertão e trabalhava na linha Encaré. Então eu fui morar lá. Você foi morar lá? Sozinha? Morar na casa de alguém? Não, de pensão, né? De pensão. Só que eu dava aula em meio-dia e o outro meio-dia daí eu ficava lá, né? Ajudava essa família e tal, nos afazeres deles lá, eles tinham vaca de leite, eu ajudava a tirar leite lá na casa da dona Líria Richter e do seu Reldemar. Olha só! Morei lá, que era uma segunda família para mim, né? Sim. Que já, assim começou. Já facilitava, né? E você ficou quanto tempo lá na linha, cara? De maio até dezembro. De maio até dezembro você ficou lá. Acho que eu ia desistir durante o ano. Não. Conhecendo a Rosemary, não, ela não ia desistir. E acho que também não tinha muito essa opção, porque o que eu escolhi para mim foi ser professora. Então, eu consegui a vaga. Eu estava trabalhando, era um contrato temporário, né? Isso era municipal? Não, era estadual. Era estadual. Olha, eu estava naquela fase de municipalização na época aqui no município, né? Sim. Mas ainda era tudo do estado. Nessa época, Rosemary, que você lecionou na linha Encaré, como que era, vocês que faziam os lanches, vocês que cuidavam da escola, como é que era a limpeza, essas 4 turmas que você tinha, eles que faziam esses cuidados, ou eram os pais ou era a professora? Como eu te falei, né, a recém, então assim, meu caso e o de muito, né, eu já cheguei com o desafio da festa para organizar, mas
foi seguindo o ano, né? A festa passou, todos sobreviveram, a festa foi um sucesso, porque a comunidade tinha que arrecadar fundos, tinha que fazer suas promoções, porque não é como hoje que tem o FNDE, PNDE, não tinha. A única, assim, a estrutura governamental pagava o professor e o prédio. E o material, livros e tal. Mas o resto das coisas era a cargo da escola, da APP. Então tinha que arrecadar fundos. E daí o professor passou toda essa muvuca, vamos dizer assim. Tu tinha que dar conta de ensinar as 4 séries, que tinha alfabetização lá, eles aprendendo as vogais, porque a grande maioria, principalmente no interior, onde tinha as escolas isoladas, não tinha pré-escolar. Então, eles vinham nus e crus, né? Então, você tinha que ir lá começar com as primeiras letrinhas, com a primeira série, e lá a 4ª série, que já tinha as disciplinas de geografia, de história, que você já trabalhava a geografia do Brasil. Então, a gente dividia o quadro. Eu dividia, meus colegas também, te dividia. Isso é para a primeira, essa parte para a segunda, para a terceira. Vocês copiam aqui. Os maiores, tipo assim, o 4º ano, às vezes ajudava um pouquinho. E a questão da disciplina não era tão problemática. As crianças eram mais tranquilas. Não diria tranquilas, porque se tu escutar eles contando as proezas que eles faziam, eram muitas também, né? Mas eles faziam na hora e no momento adequados, né? Então, além disso tudo, a gente tinha que dar conta da limpeza do prédio escolar, que era uma sala de aula, os banheiros masculino e feminino e a cozinha. Então, a gente dava conta da limpeza da escola e da merenda. Então, a escola já tinha a sua cozinha, onde vinha já muita coisa pré-pronta, graças a Deus, né? Que vinha leite em pó, coisa? Farinha láctea, sopa pré-pronta, quem não lembra, né? Lembro. Vinha os pacotão assim com as misturas. Hoje ele compra as sopinhas no mercado. É mais ou menos isso, mas eram os pacotão grandes. Então você adicionava água, cozinhava, às vezes passava do ponto. Botava a panela a cozinhar. E grudava no fundo, depois. Fazia fogo quando chegava, né? Aí eu já tinha fogão a gás. Já tinha fogão a gás. Fogão a gás. Meu daí Deus, botava. Já eram do chique. Não, daí era 9 horas, tinha que começar a fazer o lanche, né? Então você ia pra sala ali, dava conta das 4 séries, dava uma fugidinha ali na cozinha, que era ali dava uma mexida, voltava lá, depois tinha que servir as crianças, lavar a louça, né? E no final da manhã ou da tarde tinha que deixar a sala limpa, própria, pro dia seguinte. Então, as crianças ajudavam muito. A gente fazia escala, fazia o cronograma, assim, na segunda, esses fazem faxina. Esse vare a sala, aquele limpa o banheiro, aquele vare, né? E as crianças tinha que ilustrar a sala. Ilustrar, ou passar pano, dependendo de como a gente se organizava na escola. O dia também que chovia, né? Que vinha todo mundo com barro. Geralmente vinha... Não, daí eles vinham com as botinhas, deixavam lá e traziam um chinelinho para pôr dentro, né? Porque todo mundo vinha a pé para a escola. É isso aí. Vinha a pé, não tinha transporte escolar. Os mais avantajados, assim, as crianças que tinham, assim, uma família mais bem financeiramente, às vezes acabavam trazendo de carro nos dias de chuva. Mas nos dias de chuva que tivesse muito feio tempo, né? Senão todo mundo vinha a pé, né? Então, te dava conta. Não sei como, mas a gente dava conta. Só que a gente podia estar, as crianças participavam. Eles participavam dessa limpeza, até de ajudar a fazer a merenda. Tinha as meninas, assim, de 12 aninhos, aí na 4ª série já ajudavam, porque aprendiam em casa, já vinham das... em casa, né? E as famílias também eram bem participativas. Isso fazia a diferença. Muitas vezes, mães vinham para a escola, assim, não todo dia, nem toda semana, vamos fazer um faxinão na escola. Então, elas vinham, né? Ajudavam. Mangueira, vassoura, faziam uma faxina, porque a professora só não tinha como, né? Era participativa. Era bem participativa. As famílias, os pais faziam muito disso. E depois do encarece? Depois, no ano seguinte,
Daí, de novo, nova escolha, nova inscrição. Não tinha provas. Interessante isso. Hoje, para os professores ACTs, cada ano tem o teste seletivo, que tem a prova, né? Na época era só prova de títulos. Então, você tinha que apresentar a tua formação. Sim. E os cursos de aperfeiçoamento e o tempo de serviço. Então, para quem estava iniciando, o tempo de serviço era mínimo, a gente ficava lá no finalzinho da fila, né? Então, você esperando, torcendo para que os outros já... Então, nunca sobrava uma vaga boa, perto de casa, estudar. Sobravam as vagas de difícil acesso, né? Então, no segundo ano, eu fui pro Poço Redondo. Só que daí eu pude ir de casa. Foi 20 horas também, todas as manhãs. E aí eu pude ir de casa. Daí morava no sertão e ia até no Poço Redondo toda manhã. Sim. Só que também daí ia de ônibus. Daí ia o ônibus da prefeitura aqui, que ia fazer o trajeto para pegar os alunos e levar na escola Tupinambá da Veracruz. Então, assim, na descida eu já pegava, né? O Deco foi motorista. Sim, o Deco, muita saudade da época do Deco. Então a gente já pegava e já ia. E de meio-dia voltava, né? Sim, aí tu conseguia morar em casa. Eu conseguia morar em casa. Aí de tarde eu pegava umas aulinhas de ACT aqui, um pouquinho ali, né? Mas daí à noite eu continuei estudando e fazendo, eles chamavam estudos adicionais para pré-escolar. Como era isso? Isso era um ano pós o magistério, pós o segundo grau, que daí habilitava a gente para ser professora também do pré-escolar. Hoje, educação infantil, que engloba tudo, né? Sim. Creche, maternal e... Então, aí eu terminei a minha habilitação. Então, ia maravilha de novo, né? Sim. Só que daí a gente tinha uma turma, daí já ia numa lotação e tal. Já conseguia se deslocar melhor. Aí até que voltava de maravilha, até que chegava em Cunhaporã, de Cunhaporã ia pro sertão de lotação, né? Aí isso dava meia-noite, né? Sim. Aí 5 da manhã, na manhã seguinte, pulava para pegar outro ônibus para ir para o Poço Redondo. Força de vontade. Força de vontade. Força de vontade. O que não falta. Isso que eu tinha a oportunidade, assim, de pegar justamente, não sei se era sorte ou destino, né? Mas eu pegava assim, que nem ali eu consegui de ônibus, né? Sim. Mas muitos dos colegas iam a pé. Não tinha como. A gente não tinha escolha. Né? Por mais que, vai de caro. Como? Eu não sei, eu faço essa análise, mas eu não cheguei a uma conclusão. Se o custo de andar de carro era muito alto, tipo, o preço de combustível era alto em relação ao salário. Mundo tinha, ou, né? Não é que nem hoje que todo mundo tem carro. Tinha um carro para a família, motinha, né? Exato. Olha, um carro não, era um Fusca, né? Fusca. Era um Fusca para a família toda. Porque quando sobrava dava para ir lá no chiqueirinho. Isso aí. Então, assim, não tinha. Ou você ia a pé, muitas iam de bicicleta. Sim. Se conversar com outras professoras, assim, da minha época ou para trás, elas vão te contar que iam a pé 5, 6 quilômetros para trabalhar de uma escola para outra. Sim. E aí, a sua faculdade veio quando? A minha faculdade eu emendei logo depois. Isso foi 91, 92, 90... Daí em 93 eu já fui para a faculdade. Daí eu fui fazer licenciatura em Ciências Naturais e Matemática, junto com alguns colegas aqui de Cunhaporã. A gente fez em São Miguel do Oeste, numa turma que um projeto que a Universidade Federal criou, porque tinha muita falta de professores habilitados nessas duas disciplinas, ciências e matemática, e a Universidade Federal fez esse projeto de estar trazendo a universidade para o Oeste. Sim. Então isso já foi lá em 93, né? Olha só. E então a gente estudava em São Miguel as disciplinas mais teóricas, que não precisavam de laboratório, e a parte de laboratório a gente ia na UFSC em Floripa fazer, né? Olha que desafio. Então, assim, em janeiro a gente ia, né? Nesses tempos, assim, diferentes. Então, ali eu me formei em Ciências Naturais e Matemática em janeiro de 97 foi a formatura. E aí você já podia dar aula para o pessoal dos anos finais, né? Para o ginásio, como você chamava, para o ginásio, né? Sim. Só que até ali já teve mais uma grande mudança, grandes fatos na minha história de vida, né? Opa!
Vamos retroceder um pouquinho, conta lá. Aí ali eu casei, né? Ah, e tem o casamento no meio. Não é só estudar, gente. Tem que casar também, tem que namorar também. Onde é que arrumava tempo? Estudava um jeito, né? Enquanto eu trabalhava, estudava, namorava, né? Aí, como eu tinha habilitação do magistério e habilitação para pré-escolar, o Estado de Santa Catarina tinha concurso para efetivação nesse transcorrer ali dos anos 90, né? E eu fiz o concurso e fui aprovada no concurso. Mas eu fiz, óbvio que eu tinha habilitação para anos iniciais e educação infantil. Então eu fiz o concurso, mas já sabendo que meu noivo, que é daqui, né, da terra, mas ele trabalhava na região de Concórdia. Aí eu fiz o concurso para classificação na Regional de Concórdia, porque a ideia era poder casar, tá noiva, para poder casar, vai casar, vai morar lá, útil né? ou agradável. Tá. E fui aprovada. Na primeira chamada, não deu, né? Aí na segunda chamada desse concurso, que foi em final de 94, para iniciar como concursada em janeiro, tomar posse em fevereiro de 95, eu fui chamada lá na Regional de Concórdia. Aí eu me efetivei em Ceará. Aí eu tinha casado em 94, outubro de 94. E foi para lá. E fui morar para lá e em fevereiro de 95, 5, 6 meses depois, eu já estava efetiva na rede estadual. Olha só. Daí eu me efetivei no pré-escolar, educação infantil. Que, na verdade, lá no estado eu nunca atuei. Na educação infantil e anos iniciais. Por quê? Porque quando eu cheguei em Ceará, para tomar posse lá na escola, era uma escola no distrito de Ceará, era no interior, 10 quilômetros da cidade. Aí eu cheguei no primeiro dia, dei aula um dia. Também eu menti quando eu disse que nunca atuei um dia. Aí eu atuei um dia, no final daquele dia eu fui procurada pelo pessoal lá de política, partido, da central lá, se eu não quisesse assumir a secretaria da escola, ser responsável pela secretaria da escola, que estavam sem secretária na escola. Olha. Então eu estava nova no lugar, né? Sim. Então eu aceitei o desafio, porque sempre fui muito de me desafiar, né? Sim. Sempre fui de encarar o novo. E eu aceitei o desafio e trabalhei na secretaria da escola em Ceará, que era a Regional de Concórdia. Sim. Né? Desde de 95, quando eu tomei posse, até que a gente ficou lá. E daí a gente se mudou, voltou para Cunhaporã, quem dessa água bebe. Não vai mais, não volta, fica longe. Né? Fica longe. Aí a gente retornou em final de 97. E aí que eu comecei a trabalhar com matemática e ciências. Com matemática e ciências. Em ciências. 98. Gente, matemática, veja só, matemática e ciências. E aí você continuou a tua vida como professora aqui em Cunhaporã? Aqui em Cunhaporã. Aqui aí na depois, Patrício? Não. Sim, voltei para Patrício. Desde quando houve a remoção, então, de Ceará para cá, que foi em final de 97, que daí eu estava em licença gestante, que daí eu tive a minha primeira filha, né, a Rafaela, que nasceu em agosto de 97. Então, nessa fase que eu estava afastada em licença maternidade, que a gente fez o retorno para Cunhaporã. A gente retornou para cá, de mudança e tal. E aí eu também me removi para cá. Aí eu comecei em 98, retornando da licença maternidade no Patrício, com ciências e matemática. E aí E eu atuei na Tupinambá, atuei na Tiradentes, aqui em Cunhaporã, né? Sim. Mas a base sempre foi mais no Patrício. No Patrício. Né? Mas passou também essas outras escolas. Sim, na Tupinambá trabalhei, não tenho bem certeza, mas são uns 5, 6 anos, né? Na Tiradentes mais um tanto, né? Sim. E fecha a carreira de volta no Patrício, onde na verdade tudo começou, porque eu comecei como estudante ali, né? Como aluna. Como aluna, né? Lá em 1980, no prédio antigo da escola. Eu lembro daqueles prédios antigos que tinha. Eu peguei a época de madeira ainda. Sim, mas era a escola cantina do seu Evaldo, né? A cantina do seu Evaldo, eu peguei tudo isso. Na época, eu não sei se tu pegou a época das freiras. Não. Não, eu peguei a época das freiras. A minha mãe conta das freiras. Eu peguei a época das freiras. Por isso que eu sou assim, esse anjo, né?
Ai, meu Deus, pula, né? Pula. Mas e aí, você fez outra licenciatura em matemática? Sim, daí aquilo... Tu não estava contente com uma? Não estava contente com só trabalhar ciências e matemática da 5ª série à 8ª série, que depois, com o passar do tempo, foi mudando, né? Sim. Do 5º ano até o 9º ano. Eu queria ensino médio também. Então eu tive que me habilitar porque eu não tinha essa habilitação. Sim. Aí eu fui fazer matemática de novo. Aí fui fazer então, outra. Ela é muito insistente, tá vendo? Ela é persistente. Muito persistente, né? Ou sabendo o que quer, né? É verdade. Sem indecisões. Aí eu fui fazer matemática. Daí eu comecei a atuar também com o ensino médio. Eu trabalhava antes já com o ensino médio, porque na verdade a nossa formação, nossa licenciatura que a gente fez pela UFSC foi muito boa. Foi excelente. Bom, né? A UFSC dispensa comentários, né? Então, assim, a gente era muito, assim, ela era boa. Sim. Então, ela trazia pra gente todo o subsídio que a gente precisava. Só faltava algo a mais, algo né? A mais. Aí, quando eu fui fazer a 2ª licenciatura, eu eliminei muitas disciplinas, né, que já haviam sido feitas, né? Só precisei fazer as disciplinas que entraram depois, como inclusão social, Libras, essas disciplinas que a gente lá em 94, 95 não tinha, né? Sim. Inclusive, isso foi também um dos grandes desafios dessa nossa geração na educação. Essa mudança. Da questão da inclusão social, da inclusão dos alunos diferentes, né? Teve toda essa mudança que vocês porque pegaram. Eles começaram a ser incluídos, mas sem um segundo professor, sem uma formação específica para a gente. Sim, então, na verdade, o Estado, eu digo o Estado, né, o governo em si, ele fez essas alterações e meio que jogou, né? Assim. Essas crianças, esses alunos, e se virem. Então, a gente também teve que se desafiar muito e ir em busca disso, né? Então, a gente tinha aquela turma lá com as turmas eram maiores, com mais alunos, geralmente próximo dos 40. Sim. E a gente tinha um aluno cadeirante, a gente tinha um aluno com alguma deficiência intelectual, mental, e a gente teve que ir trabalhando isso junto, né? Teve que ir se adaptando também. Hoje tá mais fácil, eu saio da educação com mais facilidade. Eu vejo hoje que as coisas são mais fáceis, sim. Tem mais desafios, outros desafios, né? São novos desafios. Mas esse desafio, assim, de que a gente tinha que dar conta de tudo, uma pessoa só, a gente hoje tem mais esse em média, amparo. 40 alunos por sala de aula. Até esses dias eu comentei com os colegas lá na escola. Hoje a gente acha, que turma grande, tem 26 alunos na sala. Sim, antes tinha 40. Mas a gente tinha até 40, que a gente colocava as carteiras tudo em dupla, né? Então, dupla, fazia 3 colunas de duplas, né? Para que a gente conseguisse dar conta da... Olha, para você dar conta de 40 pessoas numa sala de aula, nossa, E isso que assim, é uma turma, né? Daí depois você vai para outra turma, que tem mais esse tanto. E que é diferente. E que é diferente, cada período é outra realidade, outras cabecinhas, é outra maneira que cada um aprende. E aí, quando a última aula da noite, ou da tarde, ou da manhã, é matemática, os alunos ficam mais agitados, está na hora de ir embora, não aguentam mais. Como eles dizem, só Deus na causa. Só né? Deus na causa, para você ter a última matéria matemática. Como é que você dominava toda essa turma? Olha, como? Não sei, às vezes era na base da cara feia, né? Da cara feia. Da cara feia, porque eles me conhecem também como a prof da cara feia, né? Ah, é? Não, agora a gente tá aqui conversando. Gente, ela é um doce, eu não imagino ela com a cara feia. Mas, assim, eu sempre, na escola, eu acho que a gente nasce com isso, nega. É verdade. Eu acho que a gente nasce com uma certa missão, com um certo dom, com uma certa vocação. É verdade. Né? Porque, não que a gente se transforma, mas assim,
a gente incorpora. É que senão também não Não dá conta, não dá conta. Não, porque se tu deixar aquela brechinha, foi. Não. E quando o aluno percebe, isso desde o mais pequenininho, porque eu tenho experiência, aí eu trabalhei um desses anos ali, antes de concluir a faculdade, que eu tinha só magistério, eu trabalhei 1 ano também de pré-escolar, na Veracruz. Ah, tá. Né? Então eu trabalhei 1 ano de pré-escolar lá, e aí também a gente tinha, como era no interior, é misto. Aqui na cidade eles conseguem fazer a turminha dos 3 aninhos, dos 4, 5. Sim. Lá não, então a gente tinha dos 4 aos 6, né? Então era uma pré-escolar, diferença, né? bem. Então, assim, eu passei por todas as fases da educação, né? Então, assim, a gente tem esse dom, tem essa postura, e o aluno consegue ver no professor, ele faz essa leitura, que o professor gosta do que ele está fazendo. Sim. E sabe o que está fazendo. Quando ele vê, tu entra na sala, tu tem uma postura de professor, né? Ele vê em ti, eu acho que a gente reflete isso no nosso rosto, na nossa postura física, na nossa linguagem corporal. Então ele parece que ele se transforma. Ele vê, o professor sabe, o professor gosta do que... O cara é bom, né? E automaticamente a coisa fica fácil. Fica leve. Fica leve. Fica leve. É uma aula leve. Fica leve. Porque a matemática não é todo mundo que entende ela, né? Porque às vezes também a gente falha, vamos dizer assim, a primeira coisa que tu tem que saber na matemática, eu acho que é a tabuada, né? Então, às vezes, assim, os próprios pais pulam essa fase também. Não é a escola só que tem que ensinar essas coisas, né? Mas fazer umas brincadeiras de 2 vezes 2, quanto? Sabe, a gente fazia muito isso. Eu fazia muito isso com os meus quando a gente viajava, quando ia buscar eles na escola. Tempinho que tinha. O tempinho que tinha. Vamos brincar de escola, né? Aí, o outro errava, o outro dizia, não é assim, sabe? Mas era divertido, sabe? Era divertido. E, Josi, na tua opinião hoje, a inclusão de matemática financeira nas escolas, elas não seriam benéficas para essa geração, vamos dizer assim, que não fez como a gente fazia a conta no lápis, é muita calculadora, é muito celular. Essa educação financeira não iria ajudar eles na convivência hoje com o mundo que os rodeia? Ela existe. Inclusive no ensino médio tem as disciplinas eletivas, né? Agora com esse novo ensino médio que teve toda essa alteração, nas disciplinas eletivas tem a disciplina de matemática financeira. Aliás, tem a opção da escola optar por ela, né? Sim. Então, aqui no Patrício essa opção foi aceita, né? Então, tem a disciplina de matemática financeira. Educação financeira, porque há uma diferença entre matemática financeira e educação financeira. Porque a matemática financeira a gente trabalha no currículo normal, diríamos assim, da própria matemática, né? Desde os anos iniciais, né? Para o trabalho. Mas se não, a gente trabalha. Mas tem a educação financeira como uma disciplina eletiva no ensino médio. Isso é maravilhoso. O difícil não é a disciplina, ter a disponibilidade da disciplina e do professor. É a própria forma dos nossos jovens hoje de entenderem a importância disso. De importância, a gente fala para eles, eles olham assim... Quando você fala em porcentagem, quando você fala... porque daí o celular salva. Eu vou ali para fazer... Eu sou uma professora que sempre deixei muito eles usar a calculadora. Não dependendo de cada situação, né? Eu sempre dizia assim, hoje é hora de aprender multiplicação. Aí não dava para usar a calculadora, porque daí ele vai ter que aprender todo o algoritmo de como fazer, né? Mas momentos assim de resolução em que o objetivo era, por exemplo, a resolução de uma situação problema. Posso usar a calculadora? Pode! Porque o objetivo ali é ele identificar como ele vai fazer para chegar numa solução. Aí ele não vai nem saber que botão que ele vai apertar na calculadora, né?
Aquelas teclas às vezes não servem para nada. Se ele diz, a intenção é descobrir que tecla que ele vai apertar, né? Sim. Então, são casos e casos, né? Então, essa questão tecnológica a gente tem que encarar, ela tá aí e tem que arrumar maneiras de estar trabalhando com ela. De estar trabalhando. Você pegou a época da pandemia também, né? Que agora foi recentemente. Como é que foi esse desafio para você? É um termo, desafio. Essa é a palavra. Foi né? bem desafiante, porque a gente teve que se reinventar. Teve que gravar vídeo. Não porque a matemática é a minha disciplina, né? Mas ela era um pouco diferente de você trabalhar ela à distância do que as outras. Eu sou uma professora que não consigo explicar um assunto de matemática sem estar lá no quadro, escrevendo, fazendo, desenvolvendo o cálculo, né? E como fazer isso? Eu lá na minha casa e os alunos na casa deles. Sim. Só então, uma tela do computador ali. Não dá. Não dá, até porque a gente é de outra geração e a matemática ali nas teclas do computador, ela é difícil de você fazer, né? Porque ela tem muitos símbolos, as operações ali. Não é a mesma coisa do que eu digitar um texto, né? Sim, foi um desafio. Foi. Então, assim, eu fui comprar um quadrinho, um quadro, assim, mais ou menos do tamanho da nossa televisão aqui, a giz, e montei lá em casa na garagem, botei aquele quadro na parede, na frente dele uma mesinha, onde eu daí adaptei o celular ou o note para estar gravando. Aí eu gravava a aulinha lá, postava. Sim. Ou então, outras vezes, eles estavam com o livro didático em casa, então a gente pedia para eles estar estudando lá. Procurava vídeos já gravados de professores no YouTube. Daí a gente procura, achava qual era o melhor, enviava o link para eles assistirem. E a gente foi se virando, assim. Na verdade, não houve um aproveitamento daquele ano de 2020, né? Sim. Então, como se fosse presencial. O resultado não foi tão bom, mas pelo menos ele também não foi zerado, né? Ele ocorreu. Alguns mais, outros menos. A maior dificuldade estava em alguns alunos não terem acesso a essas tecnologias. Exatamente. A própria internet, né? Para quem tinha acesso, então a gente preparava, mandava os links dos vídeos, a gente gravava vídeos, áudios explicando e tal. Foi assim razoável, foi bom, né? Só que aquele aluno, assim, no máximo ele tinha o celular dele que conseguia o WhatsApp. Que era, né, o que a operadora fornecia. Sim. Mas a internet dele não suportava baixar um vídeo, né? Não tinha. Então ficava difícil. Então a gente fazia atividades escritas que eles retiravam na escola. Daí ela na escola mandava lá, imprimia, eles pegavam, levavam, daí levava para casa, daí corrigia. Daí tinha coisas que a gente tinha que corrigir no papel, outras que daí eles faziam as atividades e enviavam pra gente, postando, daí tinha que corrigir lá no computador, daí tiravam foto do caderno para mandar. Sim. E daí tava lá e aproximava, porque é difícil você, né? 40 alunos te mandando mensagem para mostrar. 40 vezes, 8 vezes 10, que era o número de turmas que a gente tem, né? Exatamente. Jesus. Porque para fechar a carga horária de uma semana, né? Isso que matemática é a disciplina que mais aulas na semana tem, né? Então são 4 aulas semanais no fundamental. Então para fechar a carga horária de 40 aulas, 10 turmas. Agora as disciplinas que tem 1 ou 2 aulas semanais, para o professor fechar a carga horária dele de 40 horas, ele tem 20 e poucas turmas. Sim. Aí ele precisava fazer toda essa correção, de essa... 1 a 1. E o ano foi normal, né? Sim. Teoricamente foi normal. A aprovação houve, tinha que fazer as avaliações, eles tinham que enviar, então, como se nada tivesse acontecido. Vida normal. Vida normal. A minha opinião pessoal era de que o ano aquele da pandemia tivesse, a nível de escola, encerrado, não, mas tipo assim, anulado.
voltaria no ano seguinte, normalmente, presencialmente, porque hoje a gente acha muito perder um ano de vida estudantil. Mas tu vai fazer uma análise assim de toda a tua vida que tu tem para viver até os 100 anos, o que é um ano de escola, né? É um aninho, né? É um aninho, né? Tu aninho. recupera depois, né? Eu acho que teria sido mais produtivo. Mas a gente foi tendo que se adaptar. Sim, e passou também. Passou, todos sobrevivemos. Todos, Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Rose, eu esqueci de te perguntar alguma coisa assim que você gostaria de acrescentar, agora já quase em final de carreira, que você não vai parar, né? Mas enfim, assim, sobre um conselho que você daria para quem quer ser professor. Eu dei esse conselho no começo do ano lá na escola. Seja professor quem realmente quer ser professor. Não seja professor, não vá escolher fazer, ser professor, fazer uma disciplina, uma licenciatura, uma pedagogia, porque o salário não é dos piores. Se nós formos comparar o salário do professor, que o piso, né, ele gira em torno dos R$5.000. Então, se você vai comparar ele com o que o pessoal ganha, principalmente aqui em cidade pequena, Cunhaporã, no comércio e tal, ele não é ruim, considerando nessa nossa comparação aqui. Só que a gente também não pode equiparar uma questão, porque o professor tem o quê? Ele tem todo um estudo, ele tem toda uma faculdade. Ele não pode parar também. Ele não pode parar. Né? Então, assim, a pós-graduação, a especialização que a gente tem que fazer, quando eu iniciei era a nível de ensino médio, era o magistério, era top, né? Hoje, um professor sem ser mestre é difícil. Né? É difícil. Então, hoje, exige-se um investimento financeiro também maior. Exato. E uma dedicação maior. Um deslocamento, né? E uma dedicação exclusiva, né? Não seja professor como um bico. Infelizmente, nega, eu vejo isso, que muitos acabam entrando na educação porque estão vendo que lá fora é difícil, então eu vou ser professora, que tá mais fácil, mas não, eles entram, mas eles não ficam, tá? Porque daí eles vão ver a realidade lá da escola, da educação, e permanece na educação. Entrar nela é uma coisa. Agora, permanecer nela e você fazer a tua jornada profissional na educação é para poucos. Não é para corajosos, né? Porque tu permanecer na educação é bem desafiador. Porque isso tudo você tem uma família, você tem o teu lazer, você tem a tua vida privada. E você tem que chegar na escola bem, né? Sabendo o que você vai ensinar para os teus alunos. E da mesma forma, eles também vêm de casa com uma outra energia, com uma outra perspectiva. Com N problemas. Com N problemas, né? Que se tu for querer debater todos, você fica só conversando sobre isso, né? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer como professora. Você é a favor ou contra da lição em casa? A lição? Eu não estava dando mais lição de casa. Por quê? Eles não estão dando conta de fazer. As nossas crianças não fazem, eles não fazem o tempo. Então, eu não dava mais muita lição de casa, porque não que as 4 horas sejam suficientes. Num dia de 24 horas, 4 horas na escola é pouco para eles aprenderem. Mas eu vejo que a lição de casa acaba sendo para os pais e não para os alunos. Porque daí o pai acaba fazendo, porque o aluno não deu conta de fazer. Eu não vejo assim que a lição de casa seja... Vá mudar, vá solucionar o problema da educação. Sim. Tema de casa, lição de casa em época de férias, de recesso. Eu, particularmente, nunca dei. Porque eu dizia, é férias. É férias, e nas férias vocês não vão estar precisando lembrar da escola de novo. Assim como eu quero sair de férias
esquecer do trabalho, distrair, você, aluno, também tem que estar essa distração. Porque assim, na minha humilde opinião também, não é todas as famílias, não é em todos os lugares que chega às 6 horas da tarde e tá todo mundo em casa. Não é que nem numa cidade pequena que você sai do trabalho e você já está em casa. Tem muita gente que pega a lotação, demora 2, 3 horas para chegar em casa e aí você chega tarde da noite já. E aí aquela criança já está cansada ou aquela criança já está dormindo e fica a lição de casa, né? Então, eu também acho mais proveitoso você fazer na escola do que você chegar com uma carga de tema e não tem ninguém para ajudar. Nem para ajudar e nem para dar uma conferida, né? Sim. Porque a mudança na educação... Ela é em função de toda a mudança na sociedade, né, nega? Porque quando eu comecei, que foi só na década de 90, no ano de 91, era uma realidade. Passaram-se 33 anos, mas são só 33 anos, mas a mudança foi muito grande. Sim. Porque lá no começo da nossa carreira, a única tecnologia que se tinha na escola era o mimeógrafo. Sim. Quando nas escolas do interior tinha. Porque não tinha em todas. Era grande coisa ter mimeógrafo, senão a gente tinha que fazer com carbono mesmo as cópias para não passar tudo no quadro. Né? Então, e hoje, né? Não precisamos nem falar da tecnologia que se tem, né? Então, a mudança foi... E o professor, o aluno ia mudando e ia sendo outros, né? Mas nós éramos os mesmos, né? Sim. Nós tivemos uma formação e nós tivemos que ir nos adaptando, mudando. A época, né? Mudando do mimeógrafo, e eu saí da sala a final de abril agora, quando eu entrei em licença, fazendo uso da lousa digital. Então a gente era assim um grande aprendiz nisso. Exato. E a gente eu pessoalmente pequei muito em não usar muita tecnologia a favor. Porque é desafiante pra gente. Exatamente, porque bastante difícil. A gente vem de uma época diferente, né? As pessoas falam, você tem que se adaptar, você tem que ser... você precisa entrar na tua cabeça essas mudanças, essas coisas. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Tem algumas coisas que a gente até acompanha. Sim. Mas tem outras que... Escuta aqui, filho, como é que eu faço isso aqui? Ao menos lá em casa é assim. Mas o professor, ele... tem disso, porque ele é gente, né? É isso aí. A gente tá na fase dos 50, alguns dos 60 anos, né? Mas a gente tem que dar conta, porque lá na escola os alunos têm. Exato. Porque lá eu tenho a minha lousa digital, eu tenho que saber. Eu tenho que saber, porque se o aluno percebe que eu não sei... Tu tá roubada. Tá. Tu tá roubada. Deu, né? Deu. Né? Quando muito não sabe, faz de conta que sabe, né? Exato. Então, que nem antes, falando também do professor permanecer na educação, a gente, além de você ser professor, que você falou, né? A gente tem toda uma vida. E a gente tem essa questão da postura que eu falei, a gente tem que ser professor 24 horas por dia. Porque, querendo ou não, toda a sociedade, ela te faz uma leitura. Eu caminho, vou aí na rua, essa é uma vantagem de nós professores. Eu saio aí na rua, prof, Sim. eu sou professora sempre. Sim. E essa imagem que ele faz de mim aqui na rua é a mesma que ele vai ter de mim lá na escola. Então, se eu sou uma pessoa fora da escola que não tem bons princípios, diríamos assim, sim, vai refletir lá. Vai refletir lá. Então, essa questão que nós estávamos falando antes de manter a disciplina, né? Sim. Isso ajuda também ali, né? Ajuda. Por isso que permanecer na educação, tu tem que gostar e tu tem que estar ali dedicado para isso. E falta um pouco também da questão governamental, de valorizar essa questão do profissional que sonha em fazer carreira no magistério. Não que esteja de passagem só, Sim. fazendo um biquinho. Em valorizar, inclusive financeiramente. Para quem quer fazer carreira, quer permanecer, tá dando uma gratificação maior. Se hoje o piso salarial é de 5 mil, eu te digo aqui abertamente que eu
tô no piso, Uhum. eu não recebo mais do que 5 mil. Sim. Inclusive, né, o meu contra-cheque tá no sistema, no portal da transparência, né? Pode ver quem Pode quiser. ver quem quiser. Exato. Então, assim, fechando com 32 anos, Uhum. dedicados só à educação. Eu nunca trabalhei outra coisa. Eu não sei trabalhar outra coisa. E agora? Eu não sei trabalhar outra coisa. E agora, Eu tenho que professora aprender- Rosemary? Agora, né? Eu tenho que aprender a ser do lar. Porque a gente nem do lar não é. Sim. A gente sai, né? Tu faz tudo assim, no improviso, na hora do meio-dia, de noite, tu cuida da tua casa. Mas você ser do lar, você cuidar da tua casa com tempo, você cuidar das tuas plantas, você fazer o teu almoço com empenho, com amor, botar, né? Tem que ser tudo aprendido. Exatamente. Comecei a ser professora com 18, né? Uhum. E finalizando com 52. Então, assim, todo esse tempo foi tudo assim, né? E tu vai conseguir? Vou, garanto que eu vou. Ai, que delícia! Não tenho nem carteira assinada, nem de vendedora de loja, que eu não sei. É, viu? Então, sempre foi Sempre única e exclusivamente a educação. Rosemary, quero te agradecer do fundo do coração que você veio aqui contar um pouco da sua trajetória, que é muito bonita, por sinal. Parabéns. É um pouco, né? pouco. Um pouco. Isso dá um livro para contar tudo, né? Espero que a sua, entre aspas, aposentadoria seja iluminada por Deus, que você merece esse descanso, né? Sua missão cumpridíssima, né? Passou por todas essas fases que às vezes contando as pessoas não acreditam como era, né? Eu quero lhe deixar os microfones abertos da Top TVC para suas considerações finais. Primeiro que eu agradeço o convite de terem, acho que foi indicação de alguns colegas, né? De terem me convidado para vir aqui contar um pouco dessa história. Mas, e também, assim, não desistam da educação. Pais, mães, professores. Pense que a educação, ela faz diferença sim na vida das pessoas. Invistam nela, acreditem nela. E a educação, ela é a melhor maneira de você conseguir atingir os teus sonhos. Nem que o teu sonho não seja ser um mestre, o teu sonho não seja ser um doutor. Mas com a educação, com a formação básica, e não indo para a escola por obrigação, porque o Conselho Tutelar me manda, indo para a escola com empenho, com vontade, vendo a necessidade, você com certeza vai ter um futuro bem iluminado, bem brilhante. E é muito bom ver ex-alunos da gente, hoje pais e mães de família, né? Então eu passei pela fase de que hoje eu sou professora de filhos de ex-alunos, né? Isso é gratificante. Então, e acreditem, a educação, ela faz diferença muito na vida das pessoas. É, uma base, né? Uma base. Uma base, assim, que você vai levar e ocupar o resto da vida. O resto da vida. O Sempre. resto da vida. Ela não ocupa lugar. Muito bem. Muito obrigada, Rosemary. Olha, te desejo, assim, em nome da Top TVC, todo o sucesso do mundo que você merece. Obrigada. Obrigada, Nega. Obrigada a toda a Top TV. Gente, esse foi o Conta Pra Nós de hoje. Vejo vocês na próxima semana. Fiquem com Deus. Um beijo no coração.